Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez, aquela semana que a gente faz uma rápida passagem, por aqui através do nosso canal Notícias da Gente para fazer uma breve leitura dos últimos fatos que marcam a semana e que afetam diretamente a vida do nosso brasileiro, cidadão brasileiro, e fugindo também, dessa tentativa, de cooptar pessoas para massa de manobra, fomentando ainda mais essa polarização que não acrescenta em nada. Então, como eu sempre digo, sem lados partidários, apenas fazendo leitura dos fatos, porque o pessoal diz, vai falar mal do PT? Não. Vai falar mal do presidente? Não. Vamos relatar os fatos. São fatos incontestáveis, de que muita coisa, amigo, não está dando certo, não está andando para frente como deveria. Então, claro, não poderíamos aqui, deixar de trazer essa leitura dos fatos em que a gente precisa esclarecer, nós precisamos fazer com que você reflita. Não precisa nos dar razão, apenas refletir e tomar a sua decisão, a sua leitura dos fatos. Bom, então, 6 meses de governo e governar é preciso. Até agora, nós estamos presos, acorrentados a esta ideia de que sem a reforma da Previdência nada funciona. É como se todos os órgãos do governo, todos os setores do governo, tudo que seja referente ao governo, não se pode mexer nada a não ser que funcione e a reforma da Previdência seja aprovada. É como se na sua casa tudo dependesse da energia. Então, claro, geladeira, televisor, ventilador, mas você pode guardar roupa no guarda-roupa, no roupeiro. Você pode arrumar a cama, você pode fazer a comida no fogão, que não precisa, na maioria das vezes, em grande parte, é a gás mesmo. Então, tem coisas que era para estar funcionando e até agora nada. E ainda continuamos, vira e mexe, falando de uma esquerdização de tudo, que o partido de esquerda prejudica a governabilidade, quando o que nós vemos é exatamente ao contrário. Não estamos vendo nenhuma interferência de grande proporção de partidos de esquerda, de oposição, que vinha a atrapalhar o governo Jair Bolsonaro. A sua própria base governista é que não está se encontrando muito bem, estão aí divergindo a própria base governista. Então está precisando o presidente colocar moral aí. Esse fim de semana tivemos aí as manifestações em defesa do Moro, em defesa da Lava Jato, e não foram como se esperava. Também não poderia ser diferente. Porque o brasileiro já deu para entender que a política acabou, ninguém é contra a Lava Jato, ninguém está contra a Lava Jato. O que se disse com relação ao Moro é uma atitude em que, no mínimo, o atual ministro Moro, quando juiz, teve uma atitude, uma demonstração de emitir opiniões claras e que ele não estava agindo de maneira imparcial como juiz, mas sim dando a entender, a compreender que ele estava torcendo que prendesse aí o Lula, que colocasse o Lula na cadeia. Ele dava a entender que poderia estar dando dicas também de como fazer o trabalho. Então, isso, por mais que ele, como brasileiro, também é contra a corrupção, mas ele é um juiz, na época era um juiz, e como juiz não deveria estar emitindo qualquer tipo de opinião, apenas limitando-se aos autos, limitando-se apenas ao que chega através da investigação do Lava Jato, fazer o seu papel de julgar. Com isso, querendo ou não, vai fomentando a polarização. Aí tem manifestação contra o PT, a esquerdização, aí vem aqueles que são contra o presidente, depois a favor do presidente. Eu não acredito, nem quero acreditar, que vamos passar 4 anos nesse negócio, nesse negócio de manifestação a favor, manifestação contra, que eu sou a favor, que eu sou contra, que ele é feio, que ele é bonito, e enquanto isso, o país não cresce, não se fomenta a um crescimento, não se vê atitudes, ações por parte do governo em diversos setores. Na saúde, alguém aí sabe me informar, há apenas 6 meses, amigo, 6 meses, pelo menos
para nos dar, a nós brasileiros, o rumo, a direção, a esperança. Olha, está indo aqui, escolher um caminho, mas não se faz nada. E aí, mais uma vez, justificamos, não faz por causa da reforma da Previdência. Então, vamos esperar até onde vai essa reforma da Previdência como justificativa para essa estagnação. E tem um detalhe, hein? Assim que a reforma da Previdência for aprovada, que vai ser aprovada, existe um tempo para nós recebermos os frutos dessa reforma da Previdência. O segundo semestre vai ter um peso também sobre o aumento do preço do dólar, mercado financeiro internacional, e nós ainda presos com a reforma da Previdência como justificativa, sem aumento de salário, sem cumprir metas, e nessas metas conseguimos ainda entender quais são as metas do governo, além daquelas metas ideológicas. Metas essa ideológica, né, que infelizmente vai caindo a avaliação do governo Bolsonaro. Até agora, até quem votou para tirar o PT, eu não digo aqueles apaixonados, né, apaixonados pelo presidente e suas ideias, ideais, mas aqueles que votaram para tirar o PT, já se encontram numa tremenda dúvida. Olha, a avaliação segundo o Ibope, é isso, ICNI, a pesquisa realizada, olha, no mês de abril, 35% achava que o governo do governo Jair Bolsonaro era bom, ótimo ou bom, e 32% não. Aí, quando chegou entre os que acham regular, ficaram praticamente empatados, 31-32%. Que achavam ruim ou péssimo, houve um crescimento. Aí você diz, mas aí é coisa de oposição. Não, a pesquisa foi feita de maneira correta. Então, não adianta acreditar em pesquisa só quando é conveniente. A pesquisa foi feita, né? Então, o ruim ou péssimo cresceu o número de pessoas que acham ruim ou péssimo, né? 32%, e aqueles que acreditavam, né? Acreditavam que era bom, que era ótimo, caiu um pouquinho. Então, a situação não está legal. Em abril era de apenas 27% e agora 32%. É uma realidade, o brasileiro criou uma expectativa, vem nessa expectativa e o governo Jair Bolsonaro ainda não conseguiu demonstrar, né, para que veio, com o que veio. A não ser, até agora, fiz campanha... fiz a campanha com promessas, e essas promessas diziam sobre armar um cidadão, ele está preso com relação a isso, em cumprir, e com relação ao que a gente sempre disse, economia. O que mantém um governo é a economia. Mas eu não entendo de economia, quem entende é o Paulo Guedes. Bom, o Paulo Guedes também, como economista, está fazendo o papel dele, mas ele não é político, e a política cabe ao presidente. O presidente tem que entender que não é goela abaixo, é assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu vou mandar, e o Congresso, o Senado, todo mundo tem que aceitar. Quem não aceitar é porque quer me prejudicar. O Jair Bolsonaro tem que entender que ele foi eleito como presidente e não como imperador, né? Então, aí está tendo, parece que vai levar mais um tempo. Esse ano, para muitos, já está perdido. Estamos no mês de junho, né, entrando agora no mês de julho, e acreditamos que o ano de 2019 está perdido como forma de crescimento, né, de uma agenda positiva para o país, infelizmente. Bom, e aí o pessoal diz, mas Cleiton, e com relação à Polícia Federal, o pessoal diz que é Lava Jato, que é contra a Lava Jato, está prejudicando o país. Pelo contrário, se tem uma instituição que vem trabalhando sério, é exatamente a Polícia Federal. A Polícia Federal faz o seu trabalho de maneira excepcional. A gente tem que valorizar esse trabalho imparcial da Polícia Federal, né? Não tem nada a ver com as conversas de Dallagnol com Sérgio Moro. A Polícia Federal faz um papel isento. Tanto é que a Polícia Federal, né, não tem partido, ela tem os fatos e vai investigar esses fatos. Como acontece, né, com relação a Jacques Wagner. Começa a investigação aí sobre possível Caixa 2. E o Jacques Wagner é oposição ao governo Jair Bolsonaro. Então, não tem o que dizer. Quando a gente sempre diz, o PT, até agora, como oposição, ele é ótimo como oposição, mas é um partido que, apesar de ser creditado a ele, a saber fazer barulho, saber ser oposição, não diz para que veio também, assim como o governo Jair Bolsonaro.
O PT até agora, em grande parte, é só para libertar o Lula, né? E não se vê uma proposta, uma agenda também para criticar o presidente. Critica por criticar e é oposição por ser oposição, e eu não vejo uma grande contribuição, pelo menos até agora, né, do PT como partido de oposição, apenas ser oposição por ser oposição ao partido de Jair Bolsonaro. Isso também não contribui, né, para o nosso país. Mas a Polícia Federal, voltando a falar nela, também está investigando o nosso ministro do Turismo. Isso mesmo, o Marcelo Antônio, é isso? O ministro está aí sendo investigado e a população já começa a cobrar. Bom, será que é esse o motivo que não deu tantas pessoas na rua nessa manifestação contra a corrupção e a favor do Moro? Porque contra a corrupção, todo brasileiro é. Mas o ministro do Turismo parece estar tendo um tratamento diferenciado com relação ao Bebiano, que também estava tendo seu nome envolvido, né, no Laranjal do PSL, partido do presidente. Bom, será que o Bebiano, apesar de ter a mesma opinião, ou pode ter envolvimento com o Laranjal, como foi acusado? Apesar dos dois serem acusados, tanto o ministro do Turismo como o Bebiano, terem tratamento diferente pelo presidente, talvez o diferencial tenha sido porque o Bebiano não baixou a cabeça, né, com relação aos filhos do presidente. Essa é a leitura que se está fazendo. Qual a diferença do tratamento do presidente? Não dá para explicar ou justificar até agora, já que investigações estão sendo aprofundadas e dando cada vez mais consistência nessas acusações. Também temos aí essa bendita conversa do Dallagnol com o Sérgio Moro. A gente já tratou disso antes, não dá para chover no molhado. O Dallagnol demonstrou uma vontade exacerbada de a qualquer custo, né, colocar o ex-presidente na cadeia por atos de corrupção. O Sérgio Moro parece que foi contaminado por este sentimento e terminou deixando aí demonstrar uma mesma vontade, essa mesma vontade que para muitos, deu a entender que o Sérgio Moro estaria comandando a Lava Jato, que não seria o papel dele. Mas ainda nada disso foi o que colocou o Lula na cadeia. O que colocou o Lula na cadeia foram as acusações, delação premiada e outros fatos. Fica difícil você tentar negativar o trabalho feito, né, pela Polícia Federal, e o julgamento do Sérgio Moro, se foi em cima de laudos, de papéis, de documentos, de denúncias, de delações, também não há de se contestar. Só fica o alerta para que o juiz não cometa essa mesma atitude, né, de demonstrar a sua vontade de que o réu vá ou não vá para a cadeia. Tem que se limitar aos laudos e às provas. Bem, aí voltamos ao episódio do avião da comitiva do presidente. Gente, não tem como o pessoal tentar colocar culpa, tentar colocar imagem negativa no presidente. Ele pode ser taxado de um monte de coisa, que muita gente não gosta dele, pela forma dele governar, pela forma do presidente se expressar, mas daí a você tentar acusar o presidente porque um membro da equipe está levando drogas, eu acho o cúmulo do absurdo e da falta do raciocínio por parte de muitos. Que fica a preocupação porque o presidente tem uma péssima segurança, né? A segurança do presidente vem falhando e muito. E isso não pode acontecer. Ele foi vítima de uma tentativa de homicídio, né, na época da eleição. Até agora não se sabe os mandantes. Imagine se não fosse droga, se fosse uma bomba, alguma coisa que colocasse em risco a vida do presidente. Então, a segurança do presidente está falhando e muito, e acredito que deva-se, né, avaliar melhor do que procurar culpados e quem foi, que essa droga e tal. Vamos aí investigar, mas ao mesmo tempo cuidar melhor da segurança do nosso presidente. O destino do país está também nas mãos do presidente, na vida do nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, vamos aí redobrar a atenção. Mas, fora isso, o que é que acontece neste episódio? Sempre tem aquele ministro que quer os seus 15 minutos de fama.
E aí o ministro Van Traub, que ele poderia ficar quietinho, poderia fazer algo melhor, poderia vir a público dizendo aí sobre medidas para melhorar a educação, sobre atender a prioridade daqueles que sofrem com péssimas condições, né, de escolas, de um nível muito inferior na avaliação de ensino, que venha com novas metas. Não, ele vem a público novamente, né, tentando ser a cereja do bolo, ser a cereja deste episódio, que não tem nada a ver com ele. E aí ele vem dizendo, olha, aquele avião já levou mais drogas antes, alguém sabe do peso da Dilma ou do Lula? Van Traub, me diz o que acrescentou. O Van Traub, com todo respeito ao ministro da Educação, o que acrescentou no preço do petróleo, o seu depoimento, né, com relação a isso? Por que tu não veio trazer uma proposta para a educação? Por que tu não veio aqui dizendo, olha, temos o que nós podemos fazer de melhor para a educação? Quando você vem, geralmente é para falar o que o partido que estava no poder fez negativamente pela oposição, pela educação, quanto a educação está ruim, quanto a educação ficou péssima, já veio chover no molhado e chutar cachorro morto. Você foi colocado aí não para fazer ideologia, porque tudo é esquerdização, porque havia catequização de alunos, o que é que você vai trazer de novo? O brasileiro já sabe da situação. Não precisa chover no molhado e dizer o óbvio. Se votaram no presidente Jair Bolsonaro e para uma mudança, você, como ministro, não chegou com essa mudança proposta para a educação, a não ser falar de esquerda, a falar de pensamento de esquerda e ideologia. Então, nós precisamos de modos práticos e com respeito também à nossa população brasileira, né? Por favor, o senhor pode justificar o cargo que o senhor se encontra, né? O senhor pode justificar, né, o cargo e o salário que o senhor recebe, né? Então, quando o senhor coloca, no passado o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma? Olha, para a sua pasta da educação, não sei o que isso vai refletir de maneira positiva. Então, é por isso e outras que o brasileiro vem perdendo a confiança no governo Jair Bolsonaro, por atitudes como esta. Precisamos de respostas, e esse tipo de resposta não acrescenta em nada. Como também, né, esperamos que o presidente venha trabalhar, traga medidas para o desemprego, acabar com o desemprego, que venha fomentar melhores condições de vida, e ele preocupado em mudar a Fórmula 1 de São Paulo para o Rio de Janeiro. Levantou-se a questão, será que na próxima eleição para governo, para prefeitura, ou quem sabe, um dos filhos do Jair Bolsonaro vai ser candidato? Porque ninguém consegue entender essa justificativa, né, do governo, com tanta coisa importante, ele preocupado em tirar a Fórmula 1 de São Paulo para o Rio de Janeiro. Tem que haver um interesse aí, porque se está tudo certo do jeito que está, tem que haver interesse, né? E o Rio de Janeiro, que o senhor carioca foi deputado pelo Rio de Janeiro e que não melhorou até agora como presidente também não melhorou a segurança no Rio de Janeiro, é para lá que o senhor quer levar? Qual o objetivo? Com tantas prioridades no país. Fica uma enorme pergunta, presidente. E perguntar não ofende, né? Essa é a pergunta, não minha, mas que também se alardeia aí pelas mentes de muitos brasileiros. Qual a prioridade de tirar a Fórmula 1 de São Paulo para o Rio, se não for, ou passa pela cabeça de alguém, que seja para conseguir atrair empatia dos cariocas e isso possa se tornar frutos positivos para uma eleição, quem sabe, do seu filho no Rio de Janeiro. Bom, e aí a gente tem essa sensação de que o Brasil fica nesse joguinho, sabe? A gente caminha, joga os dados, caminha 3 casas para frente e aí, de repente, 10 para trás. Toma uma medida que parece que vamos caminhar para frente, aí volta 7 casas. Então, tá complicado. E assim a gente finaliza essa leitura de alguns fatos que marcaram a semana, bem como você já viu. Não é falando mal de ninguém, nem bem de ninguém, apenas constatando os fatos para que você tenha essa certeza, que você tem um compromisso com o país.
Você não tem compromisso com esse extremismo de direita e extremismo de esquerda, e que para elogiar um tem que ser em detrimento do outro, né? Se alguém falar bem de um partido, falar bem do presidente, tem que falar mal da esquerda. Para elogiar a esquerda, tem que justificar e falar mal do presidente. Não tem nada a ver com isso. Por favor, brasileiros, tomem consciência para que vocês não sejam manipulados e assim possamos fazer um Brasil bem melhor. Um abraço, gente. Fique ligado com a gente e vai lá no nosso site www.noticiadagente.com.br.